seja muito bem-vindo aqui ao canal no YouTube e hoje a gente está dando continuidade, mais um episódio aqui na série Entrevistas M2P com os nossos alunos que fazem parte do treinamento M2P, que são um verdadeiro orgulho, que são alunos dedicados, comprometidos, que estão mudando a história profissional de suas vidas e estão ajudando a cada vez mais valorizar as profissões da saúde. E hoje eu estou com uma convidada muito especial, que é a Amanda. Tudo bem? Tudo bom, boa tarde. Amanda, conta um pouquinho de onde você é, sua idade, qual a sua profissão. Então, eu moro em Natal, no Rio Grande do Norte, né? E eu sou fonoaudióloga há 10 anos, com 10 anos de formada. E eu tô aqui, eu trabalho na área de linguagem, né, que é comunicação oral e escrita, né, de crianças, adultos e idosos. Então, é um público bem diversificado. E por que você decidiu ser fono? Eu queria uma profissão que eu pudesse me sentir realizada em fazer as pessoas se superarem as suas dificuldades, né? E aí na época, eu lembro que eu fiquei em dúvida entre fisioterapia, fonoaudiologia, né? E aí a minha mãe falou assim, poxa, você gosta tanto de trabalhar com criança, né? As crianças gostam de você, por que você não tenta fono? Aquela ideia de que fono só trabalhava com criança, né? Aham. E aí eu me empolguei, comecei a pesquisar mais sobre isso, e aí eu vi mesmo o trabalho do fonoaudiólogo em ajudar as pessoas a falar melhor, né, a superar algumas Sim. dificuldades na fala, na escrita. E aí comecei a fazer o curso e me encantei, né? Até hoje eu sou apaixonada pela minha profissão. E como é que foi assim a tua trajetória profissional ao longo desses 10 anos? Você já começou com o teu espaço próprio? Você começou trabalhando? Onde você começou a trabalhar? Como é que foi? Então, quando eu me formei, eu saí assim completamente perdida. Eu acho que muita gente quando se forma passa Uhum. por isso também, né? Sim. Eu cheguei, eu falei, e agora? Vou para onde? E a primeira coisa que eu fiz foi alugar um consultório, dividir com um colega meu. E aí eu simplesmente aluguei o consultório, sentei lá e fiquei esperando as coisas acontecerem. E não aconteceu, né? Não tinha como acontecer. E aí acho que eu passei uns 6 meses, aí desisti, fechei e consegui um emprego numa cidade do interior, né? Mas assim, eu ainda estava um pouco insatisfeita, porque eu tinha que viajar e todo dia era cansativo, mas enfim, foi um começo, né? Um pontapé Sim. inicial. E aí, depois de um tempo, eu comecei a me identificar com a área da docência, e eu fiz uma seleção para professor substituto na Universidade Federal daqui, e eu passei. Eu tinha 2 anos de formada na época. E aí eu comecei a dar aula e me empolguei, né? E depois disso, meu tempo de substituto acabou e eu passei numa outra seleção para uma universidade particular, né? E comecei a dar aula lá, eu fiquei 5 anos lá, dando aula. E nesse período eu me afastei muito da questão do consultório, assim, porque eu achava que era uma ilusão, achava que não ia dar certo, né? Eu Sério? via muitos colegas reclamando que não tinham sucesso com consultório, que não tentasse porque era difícil. E assim eu fui desanimando, né? Só que aí o tempo foi passando, né? Eu casei, tive 2 filhos, né? E eu tenho 2 filhos pequenos. E aí começaram algumas angústias, né? Eu falei, poxa, eu queria um trabalho que eu pudesse acompanhar o crescimento dele, estar perto, né? E ao mesmo tempo me sentir uma profissional realizada. E aí eu comecei a me questionar nisso, eu pensei na questão do consultório. Ah, se eu conseguisse estar num consultório, por exemplo, né, com a carga horária menor e trabalhando, eu Sim. conseguiria conciliar. Mas sempre ouvindo as pessoas falando, não, isso é impossível, isso não tem como, né? E fiquei com medo, realmente, porque eu já tinha tido essa outra experiência, né? E eu não sabia o que fazer. E aí, né, o ano passado, eu decidi sair do meu emprego, né? Eu estava ganhando muito pouco, já estava assim, eu tinha que pedir dinheiro para meu marido às vezes para poder botar gasolina no carro para poder ir trabalhar. Eu falei, então não tem sentido eu continuar, né? E aí eu pensei em desistir da minha profissão. Eu falei, chega, eu não vou mais, eu não quero mais saber, eu não quero ser mais fonoaudióloga, porque não tem retorno, é difícil, né? E é uma pena, assim, porque eu escuto muitos colegas ainda com esse discurso, né? E aí foi quando eu
eu falei assim, não, eu vou enfiar a cara, vou para o consultório de novo, mas sem saber o que fazer, né? Sem saber Queria tentar, né? Queria tentar, mas sem saber o que fazer. Sim. E aí passei uns 3 meses, não estava dando muito certo, aí veio a pandemia, né? E aí que eu fiquei perdida. E aí na pandemia eu vi que você tinha feito um evento, né? Eu já te acompanhava um tempo no Instagram, já vi algumas dicas, e aí eu resolvi participar, né? Mas aí eu participei uma semana e falei, não vou fazer o M2P, porque não dá, eu tô com um consultório lá, tô pagando aluguel, não tem paciente, não vou fazer. Mas aí de última hora decidi fazer, né? E aí estou aí agora, eu sou aluna M2P. E por que você começou a me acompanhar? O que fez, assim, você se identificar comigo? O que você gostou? Eu acho que eu cheguei a ver alguma propaganda, alguma coisa no Instagram, aí chamou a atenção, né, falando sobre terapeutas, porque tem outros profissionais que falam, Sim. mas assim, muito fechado para a área deles, né, só para profissões específicas. E aí, quando você começou a dar dicas para o público em geral, para as profissões de saúde em geral, eu falei, poxa, eu vou seguir para ver, né, quais são essas dicas, tal. E aí eu lembro que você deu uma dica sobre publicação no Instagram. E aí eu segui a dica, né? E aí eu vi o resultado na hora, né? Eu tive um alcance muito grande com a publicação. Eu falei, poxa, então dá certo mesmo, né? E aí fui acompanhando. Aí até hoje estou aí acompanhando o seu trabalho. E o que te fez fazer parte do treinamento M2P? Por que você tomou essa decisão, tipo assim, não, eu vou fazer nessa turma? Então, eu gostei muito do treinamento que você tinha passado, né, durante uma semana. Fiquei muito tentada a fazer. Aí eu quero. Mas eu estava naquela insegurança ainda. Eu falei, poxa, eu não tenho paciente. Aí, se eu não estou trabalhando, eu não quero ficar pedindo dinheiro para meu marido, né? Porque ele já assumia as despesas da casa, todo Sim, sozinho. Eu falei, claro. poxa. Aí eu fiquei naquela dúvida. Aí uma pessoa da sua equipe, né, falou comigo, você não vai fazer o M2P? Aí eu falei, não, eu estou sem paciente. Mas assim, só nessa conversa eu parei para pensar, poxa, mas se o treinamento ele é justamente para me ensinar como administrar um consultório, né, como eu poder ser um profissional autônomo, né, por que não fazer? Aí eu falei, Exatamente. acho que eu vou então arriscar, vou lá. É o que E a gente aí, fala, tipo assim, mas eu não tenho paciente, por que eu vou fazer? Tipo assim, não, mas é exatamente quem não tem paciente quem mais precisa fazer, porque vai aprender a ter paciente, né? É legal isso que você exatamente. falou. E assim, conta um pouquinho, a gente já está no terceiro mês já, juntinho aí de treinamento. Quantos novos pacientes você já conquistou nesse período? Eu já conquistei 10 novos pacientes, né? E já tenho um agendado para a próxima semana para iniciar. E você achou que isso fosse possível para você, chegar a essa marca de 10 pacientes em 3 meses? Não, eu não achava, porque eu nunca tinha passado por isso, né? Eu atendia, assim, mas tinha um, dois, e aí às vezes eu não sabia muito bem como administrar isso, porque é muito diferente você ter um emprego, você receber um salário todo mês, e você dizer assim, não, a partir de agora eu vou ser autônoma, né? Eu Eu sou vou dar conta, responsável por né? tudo. Isso. E Sim. aí eu não me sentia confiante o suficiente para conquistar, né, o meu espaço. Então, eu lembro que às vezes as pessoas falavam assim, você está no consultório? Eu tô. E tem paciente? Aí eu, não. Aí eu ficava assim com medo, e está pagando aluguel e não tem paciente? Aí eu não sabia onde enfiar a cara, né? Eu ficava assim com, mas vai dar certo, né? Então, assim, eu não acreditava em mim, não acreditava no meu potencial, e eu não sabia o que fazer, né? Então, eu queria resultados melhores, mas fazendo a mesma coisa. Então, eu não ia conseguir, com certeza, né? Te faltava um método mesmo, né, para você saber como atrair, fidelizar, cuidar da gestão. Isso. E você já tinha chegado assim com atendimento ou com consultório a essa marca de 10 pacientes antes, Amanda? Não, não. Como é Eu que você acho está que se eu. sentindo? Eu tô muito feliz. Tô muito feliz, assim, porque é uma sensação de superação mesmo, né? De dizer Conquista, assim, né? poxa, é uma conquista, né? Eu consegui, eu tô conseguindo, né? E assim, antes eu estava muito assim, sem sonho, eu não tinha sonho, perspectiva na Isso minha é tão profissão. importante. Então, depois eu voltei a sonhar, a ter objetivos, a dizer, que bom, eu vou ficar trabalhando um pouquinho agora, porque meus filhos estão pequenos, né?
mas depois, quando os dois estiverem na escolinha, já estiverem encaminhados, que eu poder respirar um pouquinho, eu já posso trabalhar mais. Então, está sendo muito legal, assim, uma sensação muito boa. O legal de, assim, da gente ter o consultório é que a gente também tem essa flexibilidade, né? Por exemplo, as crianças estão pequenas agora, então, tipo, eu vou, sei lá, vou estipular uma carga horária X e tantos dias na semana. Conforme for crescendo, eu posso ir aumentando a minha carga horária, voltando. Isso é legal, né? De você ter essa liberdade e flexibilidade para você conciliar a maternidade com a profissão, né? Isso é muito bom. Isso, pois é. Porque era uma coisa que antes eu achava que era impossível. Dizer, ou eu vou cuidar dos meus filhos do jeito que eu sonho, ou eu vou me sentir realizada profissionalmente. E aí, não, eu vi que é possível, sim, a gente ser, né, casar essas duas realizações juntas. E qual recado você daria para aquelas pessoas que falaram assim: não é possível ter um consultório como fonoaudióloga, não vai dar certo, não vai conseguir paciente, é muito difícil, não vai conseguir. O que você diria para essas pessoas hoje aí, a nova Amanda? Eu diria que eu consegui e deu certo, e que se deu certo comigo, pode dar certo com todo mundo, né? A gente só precisa saber os caminhos que a gente precisa seguir, né? A faculdade não prepara a gente para o mercado de trabalho, né? A gente acha que prepara, mas não. A gente precisa ter noção de como administrar, né? Gerenciar os nossos, né? O nosso trabalho, nosso consultório, e é possível sim, né? Empreender na nossa profissão. Então, quem acha que não é possível, eu estou aqui à prova de que é possível sim. Isso aí, Amanda! Cara, muitíssimo obrigada. É um grande prazer ter aqui uma aluna fono, assim, tá conversando, tá vendo. E eu acredito tanto nas profissões da área da saúde, que, claro, comecei, né? Sou fisioterapeuta, claro que comecei falando para fisioterapeutas e acontecia uma maior identificação, e aos poucos as outras profissões foram chegando, né? Falaram assim, funciona para mim? E aí eu falava, gente, eu acho que o M2P é para a gente aprender a lidar com o nosso paciente, aprender a fidelizar, atrair o paciente, cuidar da gestão do consultório, né? E aí a gente foi abraçando, e eu tenho um imenso prazer de hoje ter alunas fonoaudiólogas, nutricionistas, psicólogos, médicos, dentistas, terapeutas ocupacionais. Eu fico tão feliz de ver vocês, assim, cada uma em cada profissão linda. Eu já fiz fono, é incrível esse trabalho, é muito necessário, assim, é um trabalho incrível na vida da gente, paciente, que faz, assim, muita coisa boa mesmo. E assim, só continua, Amanda, porque assim, a gente precisa do seu trabalho, vocês fazem um trabalho incrível, sim, é possível, desde que a gente se dedique, como você falou, né? Escolha um caminho, tenha um método. Realmente é mais fácil quando a gente tem um caminho, um método, né? Uma ajuda para a gente conquistar os nossos objetivos. Não para, continua, estou muito orgulhosa, muito obrigada pela confiança. Obrigada. De ter entrado aqui no M2P, ter deixado a gente cuidar de você e te ajudar a alcançar esse resultado incrível e fazer essa história linda acontecer de sucesso e superação. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz. Muito obrigada mesmo. E se você gostou dessa entrevista, não esquece de deixar o seu like, compartilhar também com algum amigo fono aí que possa inspirar através dessa história linda de superação, e também se inscreve aqui no canal para você ser notificado sempre que tiver vídeo novo. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.